José Boto está em frente à câmera, com um semblante sério, mas com uma postura calma e confiante. Ele respira fundo e começa a falar com a empatia. Flamengo futebol e o Flamengo institucional, não é? O importante que está acontecendo dentro do Flamengo, a discussão sobre a forma como o time atua. Se falas do Flamengo futebol que está aqui, no topo de hierarquia, estou eu. Tudo que está aqui são profissionais. Não há aqui nenhum vice-presidente, não há aqui ninguém amador, são todos profissionais. Depois há uma parte institucional que até tem a ver com as casas do Flamengo, que é um trabalho muito bom e muito meritório para unir a nação flamenguista. Então, quando, por exemplo, o Flamengo coloca o Arrascaeta, não usa, o Jorginho e o Bruno Henrique contra o Galo, significa que ele preserva os jogadores para que eles possam jogar contra o Ceará. Ele está priorizando o brasileiro. Botou um time forte em campo contra o Atlético, não foi um time fraco, mas priorizou naquela semana o brasileiro. Por quê? Queria que você passasse para a gente o que vocês projetaram internamente do que seria o objetivo do Flamengo, o que vocês traçaram em termos de objetivo, ir até determinada fase seria pelo menos o primeiro objetivo a ser cumprido, olhando para esse cenário, analisando os adversários e todos esses ingredientes que envolvem essa competição, o que vocês planejaram? É óbvio que, olhando para o grupo, nós, numa primeira fase de planeamento, é passar. Depois, a partir daí, é jogo a jogo. Não podemos fazer um planeamento desses numa competição destas. Arrascaeta, digamos, tá? A grosso modo. Você pode usar o Arrascaeta em um jogo nessa semana. Qual você vai? Vou no brasileiro. Porque é mais importante do que a Copa do Brasil. Não, a Copa do Brasil eu jogo sem ele. Vou ter que me virar. Até porque no mata-mata da Libertadores vai ter que se virar sem ele, né? Porque ele está suspenso do primeiro jogo contra o Internacional. É possível até que o Arrascaeta, se estiver ok, jogue quarta e jogue sábado contra o Mirassol, porque não vai jogar na outra quarta-feira. Essa gestão de elenco, essa administração, ela faz parte. E a prioridade também faz parte. Mas não adianta priorizar, como até destaquei no título da minha live depois do jogo de domingo lá em Fortaleza, se você não jogar bem e não vencer. Confrontos contra times que são tecnicamente inferiores. O Ceará é um time inferior ao Flamengo, veio da Série B. Não merecia perder? Não merecia perder, não. O Flamengo não fez por merecer a vitória pelo que foi o cômputo geral da partida. O primeiro tempo foi até bem ok, o segundo tempo muito ruim. O Ceará melhorou no segundo tempo. O empate foi justo. Foi um empate justo pelo que foi a partida no geral. Porque o Flamengo não jogou bem, teria que jogar melhor. Então não basta priorizar. E quando você prioriza, não significa que você está garantindo a vitória. Não tem garantia de nada. Se fosse assim, seria muito fácil. Você imagina, o Manchester City do Guardiola monta um elenco fortíssimo, digamos. Ele abre mão da Copa da Liga Inglesa, da Copa da Inglaterra, FA Cup, e ele vai ganhar todo ano a Premier League, pelo menos. E talvez também a Champions League. Não. Ele tem que fazer escolhas, estabelecer prioridades, mas vai perder e vai ganhar. A tendência é perder mais do que ganhar, em certo contexto, porque é difícil ganhar tudo. Não tem como, é muito difícil. Pela maratona de jogos, pela sequência. Os jogadores não aguentam a sequência de jogos. Então a escolha ela é imperativa, ela é obrigatória, ela é mais do que necessária. Coloca a força máxima sempre, o jogador não aguenta. Você vê o Arrascaeta, para ficar no mesmo exemplo, que já é um jogador que costumeiramente tem problemas físicos e é super decisivo e importante para o time do Felipe Luiz. Ele não aguentou voltar para o segundo tempo lá no Castelão. Imagina se tivesse jogado no meio de semana. Então é importante entender isso. O problema do Flamengo não está no poupar, no preservar, no priorizar. Esses verbos não são um problema. Está no verbo atuar. Atuar bem. Tá? Atuar jogando bem. E as atuações estão aquém. E aí uma informação importante. Isso já é pauta de conversas entre o José Boto, que é o diretor de futebol, e o Felipe Luiz. E é natural que seja assim. Absurdo seria se não houvesse conversas, elas acontecem. O José Boto tem lá a sua avaliação do que está acontecendo, tem a sua opinião. Quem decide é o técnico, e eles conversam sobre isso e tem que conversar. O José Boto foi contratado como um ex-técnico, ex-chefe de scout, com conhecimento mais técnico. Então, quando sai o Marcos Braz, que é um dirigente não remunerado, é um vice de futebol, um cargo eletivo, e entra um profissional, no caso o José Boto, com esse perfil, ele tem que, entre outras atribuições, ter visão técnica do jogo, entendimento técnico, tático, para discutir questões técnicas e táticas com o técnico, não para impor
mas para questionar. Olha, isso aqui não funcionou, isso aqui, o que você acha disso? Por que o time não fez aquilo? O que você está pensando em fazer? É uma conversa profissional, gente. Eu gosto muito de citar paralelos com a vida das pessoas. Vamos pensar aqui no mundo corporativo, uma grande corporação, e aí você tem o diretor comercial, que cuida das vendas. As vendas são fundamentais, a empresa precisa colocar para fora os seus produtos. As vendas caem, o desempenho não está tão bom. O que faz o chefe lá, o superintendente, diretor-geral, presidente, CEO, seja lá qual for o nome desse cargo, o dono, ele chama e fala: amigo, o que aconteceu aqui? Olha aqui, a nossa planilha de resultados de vendas caíram. Por quê? Aí digamos, né? Ele pode dizer: olha, eu perdi 4 integrantes fundamentais da minha equipe de vendas, como o Flamengo, o Felipe Luís perdeu 2, lá direito inteiro da defesa, Gerson e Wesley. Aí o chefe dele pode falar: poxa, mas você contratou outros 6 para essa função. Sim, mas eles estão se adaptando, não conhecem os procedimentos, ainda estão prospectando o mercado, conhecendo os nossos principais clientes. Então a venda caiu. Por isso, por outras razões, questões econômicas, né? A taxa Selic subiu, ficou mais alta, impactou nos juros. O cara vai apresentar seus argumentos. É normal que o Felipe Luís, conversando com o Boto, seja questionado, seja cobrado. Ele tem que cobrar. Felipe, o que está acontecendo? O time está finalizando pouco. Digamos que ele pense assim. Por exemplo, se eu fosse o Boto, ou se eu fosse o diretor de futebol, pelo amor de Deus, não tenho essa pretensão, obviamente, só para ilustrar, eu questionaria. O time está finalizando pouco, o time ele não tem aquela voracidade, aquele apetite pelo ataque, faz um gol e busca mais um. O time depende muito dos zagueiros para criar jogadas de perigo. Alguns jogadores jogam fora de posição muitas vezes. O Plata raramente joga pelo lado direito, como foi dessa vez no fim de semana. O Luiz Araújo jogou pela esquerda no jogo contra o Galo. Então você tem uma série de questões que podem ser discutidas. A não utilização dos jovens zagueiros, só mesmo a dupla que está desgastada mentalmente, fisicamente, embora o técnico ache que não é desgaste físico, falou na coletiva que não é por aí, mas me parece muito claro. E a dependência, tem que ter alternativas, né? Então tem vários pontos que isso é uma conversa normal, profissional. Isso não significa que vai mandar o cara embora, que vai demitir, que não serve, nada. Vamos parar com esses extremos. Ou você defende, ou você não é isso, é bobagem, isso é besteira, isso é uma tolice. Esqueçam isso. Então, as conversas existem e elas têm que existir. Porque o Felipe, ele responde a alguém. Ele não é o dono do Flamengo. E um outro técnico que lá estivesse seria a mesma coisa. Isso eu entendo como relação profissional. E aí, a torcida, o presidente do clube, os demais podem cobrar do diretor se ele não cobrar o técnico, porque é o papel dele. Então se fala muito profissionalismo e tal, falou-se muito isso em tempos atrás. Eu acho que isso seria, ou será, né? Sendo assim, e pelo que eu sei, acontecem conversas, não sei qual é o tom, os detalhes da conversa, porque eu não as acompanho, evidentemente, mas isso faz parte do trabalho. E cabe ao Boto questionar o Felipe Luís. Ele tem que questionar. É o papel dele. Conversar, entender, identificar o que para ele não está funcionando bem. Ou será que o Boto acha que tudo está funcionando bem? Não está. E discutir. Não significa que ele vá escalar a equipe de vendas nesse paralelo aí do mundo corporativo. Não. O diretor comercial vai definir ali. Cada cliente será atendido. Esse cliente é atendido por você. Esse outro cliente é atendido pelo outro profissional. Esse que chegou agora vai cuidar dessa parte. Ele distribui as tarefas em campo, as metas, mas o cara acima dele tem que cobrar. Porque o resultado caiu. E quando o resultado vai bem, as vendas aumentam e é sucesso, vai ter bônus, vai ter prêmio, vai ter tapinha nas costas, vai reunir a equipe inteira para o chefão falar parabéns, vocês são ótimos. Como o Boto pode chegar amanhã, num sucesso eventual, e também parabenizar os jogadores, né? O clube vai pagar premiação, feliz da vida. É isso, esse é o trabalho, gente. Isso é ser chefe. Como não se pode também fazer na Libertadores ou na Champions League, é depois jogo a jogo e depois num jogo só, aí sim as coisas ficam muito mais equilibradas. Agora, olhando para o grupo, não menosprezando os outros, porque muitos de vocês, eu hoje falava com alguns colegas vossos, de certeza que vocês viram um minuto que seja do Esperance Tunes. É uma equipa com futebol difícil. Vocês lembram-se de Marrocos na última Copa do Mundo, tirou a seleção portuguesa e bem da Copa do Mundo.
Mas olhando para o nosso grupo, nós projetámos que passar o grupo e depois logo se vê o que é que vai acontecer, o que o encaixe nos vai dar. Eles são os protagonistas, nós não. Por isso eles ganham muito bem quando são profissionais de time grande, muito mais do que qualquer jornalista. E é justo que ganhem, porque eles têm uma responsabilidade muito grande. Então essa já é uma confusão que se faz quando alguém defende um ponto de vista, que é o meu, por exemplo, no caso específico do Flamengo, Palmeiras, times que têm condições de brigar pelos principais títulos, que são Brasileiro e Libertadores. A Copa do Brasil é uma competição de relevância inferior a esses dois certames. Na minha opinião, sempre deveriam priorizar o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores, e não a Copa do Brasil. Não significa abandonar a Copa do Brasil, mas tratar a Copa do Brasil como algo não tão importante quanto o Brasileiro e a Libertadores. É importante, mas não tão importante. Não sei se vocês todos estão entendendo. É fácil entender, gente. Não é difícil entender. Não é difícil entender. De quem conhece o peso da situação, mas também a firmeza de quem sabe que precisa responder à torcida e à imprensa. Boa tarde a todos. Sei que o clima entre nós, torcedores do Flamengo, não é dos melhores neste momento. A derrota para o Atlético foi um golpe duro, uma perda que reflete o sentimento de muitos de vocês que estão acompanhando nosso time, acompanhando nossas escolhas. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Recentemente, tem se falado muito sobre a possível saída do técnico Felipe Luiz. A imprensa tem feito especulações, e a torcida, como sempre, está atenta a cada movimento. Então, quero me dirigir a vocês de forma direta e clara para esclarecer a situação e o que estamos fazendo como clube para contornar esse momento. Primeiro, é importante reconhecer que a derrota para o Atlético foi, sem dúvida, um resultado que ninguém esperava. Não apenas pela forma como aconteceu, mas também pelo momento delicado que o time atravessa. A instabilidade nos resultados tem gerado um impacto muito grande, e sabemos disso. Todos nós, diretoria, comissão técnica e jogadores, estamos cientes de que o Flamengo não é um clube que se dá ao luxo de ter temporadas assim. Nossos padrões são outros, mas também é necessário ter equilíbrio ao analisar as coisas. Em relação à especulação sobre a possível saída do Felipe Luiz, eu gostaria de ser bem claro: o Flamengo tem um compromisso com a estabilidade. O trabalho do Felipe Luiz, como treinador, é algo que respeitamos e valorizamos. Sabemos que ele tem a capacidade de dar certo no Flamengo, e é um técnico que conquistou muito com o clube, conhece a filosofia, sabe o que é jogar e trabalhar aqui. Porém, o futebol é um ambiente extremamente dinâmico. Estamos falando de um esporte onde tudo pode mudar em questão de semanas, e não podemos ignorar o impacto das derrotas. A pressão é algo constante, mas é preciso ter discernimento para não tomar decisões precipitadas. A imprensa tem trazido à tona esse debate sobre a saída do Felipe Luiz, mas, por enquanto, a nossa prioridade é analisar a fundo o que aconteceu. Estamos em constante diálogo com ele, e a nossa conversa tem sido muito franca e produtiva. O Felipe é um profissional que tem a nossa confiança. No entanto, precisamos entender o que deu errado e trabalhar de maneira conjunta para reverter essa situação. Porém, também quero ser transparente: em qualquer grande clube, as situações são analisadas constantemente. Nenhum trabalho é imune a questionamentos, e estamos acompanhando de perto o desempenho do time. A nossa torcida exige resultados, e nós, da diretoria, temos o dever de ouvir essa cobrança. O Flamengo tem uma história de vitórias, de conquistas, e nossa missão é garantir que esse ciclo continue. Eu entendo as especulações, sei que muitos de vocês se sentem ansiosos e querem respostas rápidas. Mas a nossa prioridade neste momento não é agir por impulso. Nós estamos avaliando todas as possibilidades para que possamos dar ao Flamengo aquilo que ele precisa, que é um time competitivo e capaz de voltar a vencer. Não vamos tomar decisões no calor do momento. Acredito que uma mudança de técnico, se for necessária, deve ser uma decisão tomada com calma, reflexão e com a certeza de que é o melhor para o futuro do clube. Não posso negar que as derrotas pesam e que o resultado contra o Atlético foi um ponto de reflexão. Estamos todos focados em resolver essa situação. Nossos jogadores têm qualidade, nossa comissão técnica tem conhecimento e empenho. O que falta, nesse momento, é entender o que precisa ser ajustado. A fase não é boa, e todos nós sabemos disso. Mas o Flamengo é muito mais forte do que qualquer adversidade. Por fim, queria tranquilizar a torcida. Não vamos agir por impulso. O Flamengo tem uma estrutura sólida e, com o apoio de todos, vamos superar essa fase. A nossa confiança no trabalho do Felipe Luiz continua, mas, como sempre, estaremos atentos ao desempenho e às necessidades do time. Nossa prioridade agora é colocar o Flamengo de volta ao caminho das vitórias, e estamos fazendo isso com muito trabalho, seriedade e compromisso. Obrigado, pessoal. Acompanhem-nos de perto, fiquem tranquilos e, acima de tudo, continuem torcendo. Porque, juntos, vamos superar qualquer momento difícil.